Olá, boa noite. Essa é mais uma live do Crefito 7 e o nosso tema hoje é Perícia Fisioterapêutica Trabalhista. Boa noite. Nosso convidado já está aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Maíse. Boa noite. Leonardo, boa noite. Eu estou aguardando aqui o nosso convidado aceitar a solicitação. Olá. Olá. Boa noite, Arquimedes. Boa noite, Rogéria. Boa noite a todos. Bom, essa é mais uma live do Crefito 7 e hoje nós vamos conversar sobre perícia judicial. O nosso convidado é o Arquimedes Penha, o presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, ABRAFIT. Eu sou Rogéria Samoeis, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia do trabalho, ergonomista, e atuo como perita do juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Atualmente eu coordeno a Câmara Técnica de Perícia Fisioterapêutica do Crefito 7 e hoje eu estou aqui representando o Crefito 7 nessa live, portanto eu quero lhe dar as boas-vindas, Arquimedes, em nome do Crefito 7. Seja muito bem-vindo. Quero dizer que é uma honra para nós tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite. Você pode se apresentar, por favor. A honra é toda minha de poder estar aqui. Eu quero primeiramente agradecer ao Crefito 7 e à Câmara Técnica de Perícia Fisioterapêutica pelo convite. É uma coisa muito importante para a ABRAFIT também. Eu estou aqui representando a ABRAFIT hoje. É uma coisa muito importante, já que o assunto hoje está bem discutido, né? Bastante discussão, bastante coisa para a gente poder falar. E então a gente veio aqui hoje para poder dar uma esclarecida em alguns pontos e principalmente dar uma norteada aí de um pouquinho de história do que a gente já conseguiu e do que a gente visualiza como pontos importantes para o futuro na perícia do fisioterapeuta. Isso, eu costumo dizer que a menina dos olhos da fisioterapia, a perícia fisioterapêutica, realmente muito falada. E assim, mas a gente vai conversar hoje, acho que além da perícia fisioterapêutica, da fisioterapia em geral, da importância das associações de classe. E eu queria registrar aqui a presença do nosso presidente, Gustavo Vieira. Obrigada, Gustavo, pela sua presença. E também do presidente do Sinfito, doutor Glaucio. Né? A gente tem uma conversa professora, né? Muito assunto para pouco tempo. Agora eu gostaria, Arquimedes, que você se apresentasse, assim, dissesse um pouquinho, né, como você trabalha, o profissional que você é também especialista em fisioterapia do trabalho. Aliás, você faz parte da história da fisioterapia do trabalho, ajudou a fundar a especialidade, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para os nossos convidados. Eu sou Arquimedes, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu já faço parte do time dos dinossauros da fisioterapia aí, né? Agora, em dezembro, são 33 anos de formado em fisioterapia e 30 anos já na área específica de ergonomia, né, de saúde do trabalhador. A fisioterapia do trabalho veio um pouquinho depois, porque a gente iniciou os trabalhos até mesmo antes do reconhecimento da fisioterapia do trabalho, né? Então, a gente está na área há todo esse tempo. Hoje eu pratico muito mais assistência técnica judicial do que a perícia. Se você me perguntar o porquê, eu digo para você que eu me sinto muito mais à vontade na assistência técnica. A assistência técnica me deixa mais livre para poder agir, para poder falar, para poder mostrar. E eu sou uma pessoa dessa forma. Eu gosto muito
de mostrar e falar, eu não consigo ficar muito preso às coisas, mas respeito demais, faço perícia ainda, e sou mestre em ciências da saúde, sempre voltado para a área da ergonomia, sou doutorando aqui em Uberlândia, também nessa mesma área. Tenho uma empresa de consultoria, assessoria, auditoria na área de saúde e segurança do trabalho, ergonomia, fisioterapia do trabalho, já faz bastante tempo, são 30 anos, 31 anos hoje da empresa aí. Sempre envolvido, né, nas questões da política profissional, né, do avanço das coisas. E para mim é muito legal eu falar sobre a perícia também, né, porque é uma coisa que eu vivi essa história. Quando a gente vive a história, fica fácil de você falar, porque você não precisa ficar buscando muito dados. Você viu, você participou daquilo ali, a documentação que existe hoje, uma grande parte eu ajudei a escrever, né? Então a gente conhece bem o que já aconteceu, o que já foi feito, né? E já foi feito muita coisa, viu, doutora Rogério? Você sabe disso. Eu sei bem disso. E eu costumo dizer uma coisa que eu acho importante, que história não se apaga, né? Por mais que tentem querer modificar a história de vez em quando, a história não se apaga. E a história da perícia fisioterapêutica, trabalhista principalmente, ela está totalmente relacionada com a história da fisioterapia do trabalho, e essas duas eu conheço bem, e posso falar bem das duas. Na verdade, quem começou a fazer a perícia fisioterapêutica foi um fisioterapeuta do trabalho, né? O doutor Veronese é o pioneiro. Então, a história da perícia, ela está atrelada da fisioterapia do trabalho. Inclusive, durante muito tempo, a gente usava as resoluções do fisioterapeuta do trabalho, inclusive, né, para falar da competência do fisioterapeuta para fazer perícia. Só em 2016 é que a gente teve uma resolução própria da perícia fisioterapêutica. É claro que tinha outras, como a 351, né, sobre os atestados, pareceres, a da fisioterapia do trabalho, mas assim, a gente sempre, para justificar o nosso trabalho, a gente usava as resoluções do fisioterapeuta do trabalho. Então, a história, ela foi construída da perícia junto, né? E aí eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho disso, dessa história. Primeiro, antes de falar da história, eu queria deixar bem claro, talvez tenham pessoas que estão assistindo a live aqui que ainda não têm uma noção muito clara do que é a perícia realizada pelo fisioterapeuta na área trabalhista. Né? Eu tô falando mais assim da nomenclatura, porque tem gente que fica batendo na tecla, falar de perícia fisioterapêutica, a gente acaba perdendo as coisas. Eu não concordo muito com isso. Eu até concordo que é bom a gente chamar de perícia técnica judicial. Eu até concordo com isso, mas eu acho que a gente não tem que apagar a questão da perícia fisioterapêutica. Isso, pelo contrário, acho que a gente tem que enaltecer, né? Exatamente. O nome da fisioterapia. A perícia técnica judicial, a gente está falando de uma forma geral. O Código de Processo Civil se refere à perícia técnica. Mas a perícia, ela é de acordo com a especialidade. O perito é chamado quando o juiz tem uma dúvida no processo. Para quem não conhece, porque aqui tem alguns estudantes. Eu vi aqui estudantes de direito, tem advogados também. O doutor Marcelo Dourado também entrou, que é assessor jurídico do CREFIT 7. Então, mas para quem não conhece perícia, né, o perito é sinônimo de especialista. O perito é especialista num determinado assunto, então é um auxiliar da justiça. Quando o juiz tem algum ponto controverso no processo que ele não sabe elucidar porque foge à área do direito, ele vai chamar um especialista naquele assunto, né? No caso, o perito. Então, é uma perícia técnica que a gente vai fazer. Agora, dependendo do que você quer, né? Por exemplo, uma perícia de insalubridade, vai ser nomeado um engenheiro, né? É uma perícia em que a dúvida é o diagnóstico nosológico, vai ser nomeado um perito médico. Agora, quando a dúvida é a capacidade funcional, e na Justiça do Trabalho o nexo causal, aí a perícia é uma perícia fisioterapêutica.
Eu acho que esse nome perícia fisioterapêutica tem que ser enaltecido, assim como existe a perícia médica. A gente ouve muito falar na perícia médica, a mesma coisa a perícia fisioterapêutica. Perfeito, boa colocação. É isso é dessa forma que eu entendo mesmo. Mesmo que a gente tenha que em determinados locais ou determinadas vezes você tratar com uma perícia técnica judicial, a perícia fisioterapêutica ela é específica da forma que você falou aí agora, Rogério. Nós temos dois pontos importantes dentro da perícia fisioterapêutica, que é o que o juiz, o magistrado, ele quer da gente, que você falou aqui agora. A primeira coisa, ele quer que a gente estabeleça uma capacidade funcional. Capacidade funcional do quê? O que resta de capacidade funcional, entre aspas, ou quanta capacidade funcional ele tem para poder exercer o mesmo trabalho ou outro trabalho, né? E isso a gente tem que qualificar, né, e quantificar. É isso que o magistrado espera da gente. Então, hoje a gente consegue fazer isso com muita clareza. A gente consegue qualificar, né, as condições de capacidade funcional e a gente consegue quantificar através até de ferramentas. A ferramenta mais universal que a gente pode usar hoje é a CIF, né, que está sendo cada vez mais engajada e cada vez mais respeitada dentro da perícia, dentro da fisioterapia do trabalho, dentro de outras questões aí também. A gente tem o ODAS dentro da CIF, que ajuda muito, né, uma outra ferramenta, uma parte de ferramenta que ajuda muito a gente a fazer a avaliação. E eu, no meu caso ainda, eu uso muito, que inclusive eu uso aqui na minha tese de doutorado, né, uma comparação, o índice de funcionalidade brasileiro, né, que são pouquíssimas não, tem gente que usa, e que o antigo Ministério do Trabalho, agora a Secretaria do Trabalho, acabou usando para alguns documentos também. E é bem bacana a gente estudar isso. Então, a gente consegue estabelecer a capacidade funcional que o magistrado quer, né, qualificando, que é uma coisa fácil para o fisioterapeuta fazer, porque a gente traz da nossa formação na graduação, e a gente consegue quantificar, né, utilizando essas ferramentas de forma correta, toda vez que ela é necessária de ser utilizada, né, para poder deixar claro para o juiz, né, para deixar claro para o magistrado, ó, eu tenho uma situação assim e a capacidade funcional é dessa forma. Tudo bem, eu quero usar ainda o sistema SUSEP, todas as outras coisas aí, que é o percentual de um dedo, de um antebraço, de 2 dedos, né? Eu não sou muito fã não, mas a gente tem que utilizar até hoje. E a segunda parte, né, da perícia fisioterapêutica, eu só acredito em perícia fisioterapêutica do trabalho quando ela tem essas duas partes. Quando ela estabelece a capacidade funcional e quando ela vai trabalhar lá em cima do nexo causal. Certo? Claro. O nexo causal, eu vou trabalhar. Como que eu vou estabelecer esse nexo causal dentro da perícia trabalhista? Através de uma análise ergonômica de trabalho. Eu falo ainda que é uma análise ergonômica de trabalho pela metade. Porque a análise ergonômica de trabalho, quando a gente ensina aí nas aulas, nos cursos, ela tem 3 pontos básicos e primordiais. O primeiro ponto de uma análise ergonômica de trabalho é a avaliação, né? A análise do que você está vendo ali no trabalho. O segundo ponto, ela respondeu algumas perguntas. Primeira pergunta, existe risco? Né? Sim ou não? Ah, sim. Tá? Qual é esse risco? É a segunda pergunta. Né? O risco é o quê? É transporte e manuseio de carga, é repetitividade. Né? Qual é esse risco? Tá, existe, o risco é esse. Quais são as consequências desse risco? As consequências para quem? Para o trabalhador e para o processo produtivo. A partir do momento que eu respondi essas perguntas, eu estabeleci um diagnóstico. E é dentro desse diagnóstico que eu consigo estabelecer um nexo causal. Eu falo que é pela metade porque a terceira parte da análise ergonômica seria estabelecer solução. As soluções para poder resolver isso. Isso, como perito, eu não sou obrigado a fazer. Mas, como todo bom fisioterapeuta, eu falo que o fisioterapeuta é um cara, ele é diferente dos outros profissionais. Ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar tabulado naquela coisa lá. Ele ainda vai, quando o magistrado realmente, quando o juiz realmente confia nele lá, ó, doutor, eu acho que o senhor deveria falar sobre isso, assim, 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 pontuar, assim, 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 assim. Porque são até as condições de você poder ajudar, né, para que aquilo ali não aconteça mais.
Então, eu não consigo enxergar a perícia fisioterapêutica trabalhista sem você fazer essas duas coisas aqui. Eu tenho uma preocupação muito grande hoje, doutora Rogéria, com o fatiamento que está acontecendo em cima disso. Quando foi descrita a resolução 466, né, que fala sobre a perícia, e eu posso falar bem porque eu ajudei a escrever, quando foi falado lá desse fatiamento, assim, entre aspas, era só para a gente poder segurar mais, para a gente conseguisse abranger mais as coisas. Então, quando foi falado de perícia ergonômica, ou perícia sem nexo, essas coisas todas, é para que a gente pudesse abranger tudo isso. Mas a minha preocupação muito grande hoje é o profissional que faz a perícia está fazendo questão de fazer esse fatiamento. E isso eu acho que é uma perda muito grande para a perícia fisioterapêutica. Se você me perguntar por quê, é fácil eu te responder assim, ó, rapidinho. Perícia fisioterapêutica, quem faz? Fisioterapeuta. Perícia ergonômica, quem faz? Aí é multiprofissional. O ergonomista, Vários profissionais. Que não é uma questão regulamentada no Brasil, Isso, pois é. Que é praticada por pelo menos 17 profissões diferentes. Isso. Entendeu? Pois é. Olha o mercado que a gente está perdendo, doutora. Então eu fico muito preocupado com isso daí. Pois é, então nós concordamos nisso, né? No fortalecimento do nome perícia fisioterapêutica, né? E que a gente faça essa perícia completa, né? Porque quando a gente fala em apenas perícia ergonômica, você não tem a obrigação de estabelecer o nexo. Já quando você faz uma perícia de nexo, uma perícia fisioterapêutica, inclusive isso que o senhor traz, né? Quando o senhor fala que tem que ter as duas partes, a perícia clínica e a perícia ergonômica, isso está, inclusive, na resolução 466, né? Quando define ali o que é uma perícia judicial do trabalho. São duas partes, e isso é muito importante, porque isso é um diferencial grande da perícia fisioterapêutica. O fisioterapeuta sempre vai ao local do trabalho. Não tem como você determinar se a empresa, o trabalho, tem culpa ou não na doença se você não vistoriar o local do trabalho. Não é isso? Gente, para quem não entende ainda muito sobre perícia, a gente fala muito do nexo. Nexo para a justiça quer dizer culpa. O juiz quer saber se a empresa teve culpa, a empresa reclamada teve culpa ou não no adoecimento do reclamante, né, da pessoa que entrou com o processo. Então, para a gente chama nexo. Teve culpa. Ou não tem nexo, não tem culpa. Esse nexo ainda a gente divide em nexo causal, que é quando é uma culpa total. O trabalho foi responsável diretamente por aquele adoecimento, ou um nexo concausal, uma culpa parcial. O trabalho contribuiu ou agravou aquele adoecimento. Então, isso é muito importante. A gente fechar o nexo, para isso a gente precisa fazer a perícia clínica, né, os testes funcionais, uma boa anamnese, a anamnese da doença, a anamnese ocupacional. A anamnese ocupacional, quando a gente junta com a história da doença, eu brinco assim, fechei 90% do nexo, 90% de certeza está ali. Os outros 10 está no ambiente do trabalho. Na verdade, eu vou para o ambiente do trabalho confirmar os meus achados. Porque se eu estou falando de perícia, eu preciso de confirmação. Eu preciso de provas, né? Um documento que a gente entrega para o juiz, tudo tem que ser documentado. Fotos, eu faço uma análise de documentos, a análise da análise ergonômica do trabalho, PPRA, PCMSO. Eu vou analisar documentos, eu vou ouvir testemunhas, tudo tem que ser comprovado na perícia fisioterapêutica, na perícia judicial de uma forma geral, né? Então, é isso aí, doutor. Muito importante frisar as duas partes da perícia, dizer que são dois diferenciais da perícia fisioterapêutica, né? Primeiro, essa vistoria sempre bem feita do local de trabalho. E segundo, a perícia, se a gente tem dúvida, o juiz tem dúvida sobre capacidade funcional, a gente tem que fazer uma avaliação funcional do periciando. Testes funcionais. Diferente, por exemplo, é um diferencial da perícia médica. Você pega uma perícia médica, você tem ali uma série de testes ortopédicos. Testes ortopédicos não pode determinar a funcionalidade, né? Ele vai, vai indicar a lesão, como é que está aquela estrutura ortopédica, mas não funcionalidade.
Isso é competência do fisioterapeuta, que é o profissional especialista em movimento humano, em funcionalidade humana. Então, se fala em capacidade funcional, fala em fisioterapeuta, né? Então, dois diferenciais. Uma boa avaliação da capacidade funcional, uma boa avaliação do local de trabalho. Se eu não avalio o local de trabalho bem, eu não consigo fechar o nexo. Eu não sei se aquele trabalho teve risco suficiente para adoecer aquele trabalhador. E a avaliação do local respeitando os aspectos da ergonomia, né? Eu não posso estar fechado só no aspecto físico e biomecânico. Eu tenho que pensar no aspecto de organização do trabalho, eu tenho que pensar no aspecto psicossocial e principalmente hoje, quando a gente fala de indústria 4.0, eu preciso pensar no aspecto cognitivo do trabalho. Então, o fisioterapeuta ele vai ter que estar pronto para poder fazer isso. Então, eu nunca deixo de falar isso. Perícia fisioterapêutica é uma coisa fácil? Não. É complexo, né? Além de tudo isso, além de você, a capacidade funcional, e beleza pra gente, está dentro do triângulozinho da nossa formação, né? Fisiologia, cinesiologia, fisiologia, biomecânica. Fica fácil para a gente entender. Agora, entender essa outra parte da ergonomia e entender depois a parte jurídica da coisa, né? É o que a gente coloca como diferença. Eu não vou me prender muito nisso, senão a gente vai perder um pouquinho em cima do que a gente propôs a falar, né? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra a perícia ergonômica. Às vezes eu falo e parece que eu sou contra a perícia ergonômica. Eu não sou contra. Alguém pode perguntar, falar, que médio, você fala de perícia ergonômica meio assim, mas você faz parte do grupo técnico, né, da Câmara Técnica de Perícia Ergonômica lá da Associação Brasileira de Ergonomia, né? Faço, eu tô lá para quê? Para poder segurar as coisas, né? Toda vez que o negócio começou a sair da questão da perícia fisioterapêutica, a Arquimedes está lá para falar, ó, opa, vem para cá, né? Vem para cá, isso daqui não vai fugir da gente não, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história da perícia aí, muito rápido também, só para o pessoal poder entender como evoluiu. Até porque, de vez em quando, tem um pessoal aí, né, que fica, ai, ninguém faz nada, nunca ninguém faz nada, né, a perícia, ninguém faz nada. Foi feito muita coisa. E não foi feito só por determinados profissionais, ou não foi feito só pela Abrafit, ou não foi feito só pelo sistema Confit e Crefito. Foi feito por todo mundo junto. Foi todo esse pessoal, né, essas entidades, toda essa autarquia e esse pessoal junto que construiu essa história. É claro que começou de um trabalho de formiguinha. Eu lembro até hoje, lá, quando eu estava lá no Sereste, eu estava coordenando o Sereste, o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, do Estado do Mato Grosso do Sul. Né? Eu fiz isso de 2005 de fevereiro de 2005 até dezembro de 2007. Depois mudou o governo lá e eu não pude ficar. Já tinha o doutor Veronese fazendo todo o seu trabalho lá, né? Era lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Foi lá que ele começou o trabalho. Eu cito o doutor Veronese como pioneiro, como eu também cito outros profissionais aqui. Claro que a gente não vai citar todos, mas eu citei no começo. O doutor Adson Klein foi muito importante nisso daí. O doutor Eduardo Leivas foi muito importante. A doutora Patrícia Rostafa foram muito importantes, que foram peritos, né, foram fisioterapeutas peritos que começaram a construir um trabalho e tudo aquilo que eles fizeram depois, né, a documentação que eles produziram e o trabalho que eles produziram, gerou a jurisprudência que a gente usa até hoje, né, doutor? Né, toda aquela jurisprudência lá, das coisas que foram feitas, que a gente cita até hoje aí, né, como embasamento, né, nas nossas perícias. Uhum. Então foi muito importante. Eu me lembro até hoje dessa parte do Sereste, porque o doutor Veronese já fazia muitas perícias lá, principalmente num determinado frigorífico lá na região de Dourados, né? E o Ministério Público do Trabalho começou a ficar muito, muito preocupado, não com a perícia, ficou preocupado com a questão do que estava acontecendo lá nesse determinado frigorífico. E o Sereste, na época, como era um coordenador técnico, a gente prestava auxílio, né, e assessoria nessas questões aí, para o INSS, para o Ministério Público do Trabalho. E
com essa associação, com as discussões, nós fomos lá, a gente acabou mostrando as questões da perícia. Então, o que o doutor Veronese tinha produzido lá serviu como um embasamento muito grande para o Ministério Público do Trabalho poder tomar determinadas posições, e junto com o Ministério Público do Trabalho a gente conseguiu atingir vários magistrados, não só magistrados de primeira instância, mas também os desembargadores de segunda instância. Então isso foi muito bacana, esse contato, essa abertura de visão. E nós, como Abrafit, a gente sempre teve essa visão. A visão do diálogo, a visão da demonstração, a visão do convencimento. Será que é melhor eu ficar batendo de frente, né, com o juiz de primeira instância, com o juiz de segunda instância? Só você tem que me nomear de qualquer forma. Ou será que é melhor eu trabalhar, né, mostrando para ele, ó, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso daqui, eu posso construir um documento dessa forma aqui, eu posso dar um embasamento dessa forma. E foi isso que aconteceu na fisioterapia, na perícia trabalhista, né? Foi esse tipo de entendimento e foi por isso que ela cresceu e ficou forte. Aconteceu, né? E acontece, né, até hoje. Esse trabalho de informação do juiz, essa conversa com o juiz, com os desembargadores, ela acontece, inclusive nós no CREFITO 7, a Câmara Técnica faz visitas institucionais a juízes, a desembargadores, sempre informando, conscientizando sobre o nosso trabalho. E não é à toa que hoje temos uma jurisprudência do TST unânime em relação à atuação do perito fisioterapeuta, né, doutor? Exato. Isso daí foi uma conquista de fisioterapeutas. Eu sei que tem também muito trabalho da Abrafit aí, porque a Abrafit, alguns anos atrás, fez um trabalho em relação aos ministros do TST também, não é isso? Mas isso. Tudo através dessas visitas, dessas conversas. Eu vou chegar lá no TST daqui a pouco, tá? Tá bom, vamos lá. Para que a gente possa... Isso foi bacana, essa construção inicial que eu mostrei, para poder demonstrar para o sistema COFIT e CREFITO que a gente estava fazendo um trabalho bacana em cima da questão da perícia. E foi por isso que o sistema COFIT e CREFITO nos chamou, né, para poder, a gente vai ter que delimitar isso daqui. Então foi delimitado em algumas resoluções, como você disse aí logo no início. Então lá na 351 foi falado, lá na 381 foi falado, hoje na 465 é falado, e hoje a 466 é uma resolução específica sobre perícia. Aí alguém pode perguntar, o que tem a ver isso daí? Tem a ver muito, a partir de que o sistema COFIT e CREFITO nos reconhece, nos enxerga o nosso trabalho e cria resoluções em cima daquilo ali. Isso é uma importância muito grande e fortalece muito, né, a nossa situação. É uma coisa que eu queria deixar bem claro também aqui. Eu ia falar isso mais no final, mas já adianto. A questão da proporcionalidade das coisas, né? A doutora Rogéria falando sozinha aí, a perícia fisioterapêutica trabalhista é uma boa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, é uma coisa importante. Ela consegue convencer uma quantidade de gente. A Abrafit, falando sobre perícia fisioterapêutica trabalhista, também já é uma coisa muito bacana, maior. Por quê? Porque a gente sai de uma pessoa e passa para 350 pessoas, 380 pessoas, que é a quantidade de associados que a Abrafit tem hoje. Quando eu falo no sistema CREFITO e COFIT, desculpa, eu estou falando de praticamente 300 mil profissionais. Então a proporcionalidade é muito diferente. Uma pessoa falando reflete uma coisa, 300 pessoas falando reflete uma outra coisa. 300 mil profissionais falando é totalmente diferente. Então, essa ligação aí, esse jogo, essa união, ela tem que existir sempre. Ela vai ter que existir sempre. Porque tudo que a gente conseguiu até hoje foi embasado nisso. Então, foi muito bacana quando o sistema nos reconheceu e as resoluções foram criadas. E aí, uma outra coisa que a Abrafit fez muito, doutora, foi instruções diretas e assessorias para os peritos. Toda vez que eles tinham algum problema, estão me impedindo de trabalhar, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E-mail para a Abrafit, ou telefonema direto para a gente, da diretoria, alguma coisa. Como é que eu faço para poder resolver isso aqui? Faz assim, assim. Eu já assim. fiz isso.
Não sei se o senhor vai lembrar, logo quando eu estava começando, a primeira assistência técnica que eu fiz, que eu fui impedida de participar da assistência pela médica, eu mandei uma mensagem para o senhor, o que eu faço agora? Né? Registro BO, eu não sei se você lembra, isso tem alguns anos, mas realmente... Claro. Quantas vezes a gente mandou o calhamaço, inclusive para não associados, tá? Que acontece muito disso aí também, né? O pessoal entrar em contato com a Abrafit não é associado. Ah, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que, não sei o que lá. A Abrafit nunca deixou de ajudar, né? Eu queria só um minutinho, professor Arquimedes, que aqui o doutor Emílio advogado, ele está falando também da importância, né, dos advogados de pedirem a perícia fisioterapêutica. Olha que interessante, o doutor Emílio me mandou uma mensagem na semana passada, dizendo que ele está fazendo um curso de pós-graduação em Direito e ele recebeu no curso uma revista do IEDUV, uma revista que foi uma edição especial só sobre perícia fisioterapêutica. Agora, olha que interessante, o curso de pós-graduação em Direito fornecendo esse material. Que importante para a gente, né? E o doutor Emílio, ele comentou aqui, eu lembrei dessa... Sensacional, doutor. Sensacional. É muito importante a gente ter os profissionais da área do direito do nosso lado. Aqui eu já vi doutor Emílio, doutora Ludmila está acompanhando a gente. Doutora Ludmila é uma advogada defensora da perícia fisioterapêutica. Ela recomenda muito, eu já fiz trabalho de assistência técnica para ela. E aí vem a importância da gente fazer o nosso trabalho com competência, bem feito, né? Porque esse trabalho que vai ser recomendado, né? E vai passando de profissional para profissional, a mesma coisa acontece com o juiz. Quando você entrega um laudo bem feito, esse juiz recomenda para os colegas, os advogados que recebem aquele laudo também vão recomendar seu trabalho. Então, essa é uma forma, né, da gente começar na área. Conversar com juízes, mas também entregar um trabalho bem feito para que ele indique seu trabalho na frente. Isso, esse trabalho daquela proporcionalidade, do convencimento do magistrado. Uma pessoa, uma associação, o sistema. Isso tem que ser feito pelos três. Lembra que eu falei, doutor? É um trabalho em conjunto. Você estava falando desse conjunto, só lhe interrompendo a última vez, é porque eu gosto muito de origem das palavras. E aí eu estava estudando a origem da palavra consolidar. O consolidar vem do latim, ele junta a palavra solidariedade, solidarie, que é tornar sólido, tornar firme, com, que quer dizer juntos. Então, juntos nós podemos tornar firme. Né? Junto nós podemos consolidar os nossos direitos. Mas tem que ser junto. Né? Por isso que nós pensamos justamente em convidar um presidente de associação para falar da importância da associação, desse trabalhar juntos. Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que as pessoas ainda confundem um pouco o papel do conselho, do sindicato, da associação. Então, fala um pouquinho sobre o papel da associação de classe, professor. Confunde muito, né, doutora Rogéria? É o que eu falo. A associação, ela é uma entidade científica representativa. Ela tem, até um certo ponto, ela pode ir, né? Ela não tem poder de resolução das coisas. Para que eu possa ativar o poder de resolução, eu tenho que ativar o sistema. Então, o que a associação pode fazer sempre para os seus associados? Você tem um problema aí, eu tenho um problema aí. Eu queria atingir, né, o sistema, eu queria que o sistema ficasse sabendo. Então, se você é associada, você pode fazer uma denúncia para a associação, uma colocação para a associação, e a associação vai provocar o sistema. Quando fala sistema, os crefitos, e nesse ponto aí o crefito 7, como o confito, para a gente poder resolver isso juntos. Eu não quero jogar a bucha, eu não quero jogar a batata quente para o sistema resolver. Pelo contrário, a gente quer resolver isso de forma, né, em conjunto, mas que a gente possua uma maior representatividade. Então, às vezes, o pessoal fica cobrando, não foi feito documento tal, não foi feito documento tal, e na maioria das vezes não é um documento que a associação tem que fazer, né? Ou que ela não pode fazer. O que ela pode fazer é uma conscientização, o que ela pode fazer é prestar uma assessoria para quem pode fazer. No nosso caso aqui, quem pode fazer é o sistema COFIT e CREFIT. E a gente sempre teve à disposição disso daí. Tá? Doutora, eu falei no começo aqui que história não se apaga.
né? Isso é uma parte importante. História não se apaga e eu tenho um defeito, doutor Rogério. Eu tenho uma memória de elefante. Graças a Deus, aqui, né, já passei de 50, mas a minha memória continua boa. Eu vou fazer uma pergunta agora para você, não vou te chamar de senhora, eu vou te chamar de você, que com certeza você não vai conseguir me responder, mas eu vou conseguir te responder. Nossa, fiquei até com medo agora, hein? Você sabe onde você estava e o que você estava fazendo no dia 8 de março, no dia 5 de abril, no dia 31 de maio, no dia 2 de agosto, no dia 27 de setembro, no dia 8 de novembro de 2014? Não mesmo. Seria forçar muito a barra, né? Mas eu sei, doutor, eu estava na sede do Crefito 1 em todos esses dias, né? Em fevereiro de 2014, o doutor Silano Barros me ligou, né, colocando um assunto muito importante e de muita urgência e que nos deixou assustado, que em 3 estados, né, daí do Nordeste, os desembargadores estavam prontos a determinar definitivamente que fisioterapeuta não poderia fazer perícia, né? Que eles já estavam muito incomodados com os embargos, com tudo que foi feito aí de impedirem os fisioterapeutas, e que isso estava quase para poder acontecer. E pediu, não a minha ajuda, pediu a ajuda da Abrafit. Então, em todos esses dias que eu citei aqui agora, a gente se deslocou aqui das Minas Gerais, sabe? E fomos lá para o Recife para poder trabalhar, né, para poder fazer, traçar uma estratégia, né, para como que a gente poderia agir para poder tentar resolver esse problema. Tentar não, a gente tinha que resolver de qualquer forma. Então, durante todo esse tempo, a gente sentou junto com a Câmara Técnica de Fisioterapia do Trabalho, do Crefito 1, né, na época composta por 8 pessoas, que trabalharam muito, né? Criamos uma estratégia, montamos uma documentação, né? Uma documentação farta de evidências, né? Tudo. E dentro dessa estratégia, nós decidimos falar pessoalmente com cada desembargador, né? Então, para poder ir lá, entregar a documentação, poder falar, ter uma fala junto com o desembargador lá e poder falar, ó, o negócio é assim, 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 nós fazemos isso, assim, 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 com a presença do sistema, né? Que é na presença com o doutor Silano. Na época, quem acompanhou foi a presidente da Câmara Técnica, né? Do Crefito 1, estava acompanhando também, mas essa estratégia foi montada, né, com o nosso auxílio, com o auxílio da Abrafit, né, e foi uma coisa muito bacana que gerou, né, as súmulas que existem no Nordeste hoje, né, e que deram um fortalecimento muito bacana, né, para a questão da perícia fisioterapêutica. Isso deixou mais robusto, mais forte. Então é bacana a gente citar essa história, porque foi uma coisa forte, e foi realmente esse trabalho que a gente estava falando aqui, um trabalho forte entre associação, entre sistema e entre profissionais que realmente estavam a fim de construir alguma coisa. E foi um trabalho muito bem feito. E é o que a gente preconiza em todos os outros locais, né? O que a gente preconiza, sentem, discutam uma estratégia, sem estratégia a coisa não funciona, criem uma documentação, vai lá, né, e conversem, né, e convençam, não só conversar, mas convencer do que nós somos capazes dentro da perícia e a nossa importância dentro da perícia. Então, isso também fez parte da história da perícia fisioterapêutica trabalhista aí, e também fez parte do crescimento da fisioterapia do trabalho. Em 2017, como você citou logo agora há pouco aqui, a gente teve uma oportunidade também numa ação junto com o sistema COFIT-CREFIT, de visitar, doutora, todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Todos. Tá? Cada um. Foi uma coisa
foi feito de uma forma mais lenta. Eu não vou falar que foi cansativa, porque na verdade foi muito gostoso fazer isso daí, né? É um trabalho Também gostoso. uma documentação toda pronta, fazendo agenda com os ministros, conversando, sentando, aproveitando do tempo. O tempo não é tão grande, né? Tivemos uma conversa maior com o doutor Ives Gandra, que era o presidente na época, né, do Tribunal Superior, e eu acho que isso foi um trabalho de conscientização aí muito bacana. Eu quero dizer também que esse trabalho não foi feito só pela Abrafit. A doutora Cristiane Matias, representando o Prefeito 10, também conseguiu falar, né, com os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Não me lembro se com todos, né, mas fez esse trabalho também. Então isso é muito bacana, né, a gente não esquecer dessa história também, para enaltecer os profissionais que também lutaram em cima disso, e também o sistema estava envolvido nisso, né? Nisso aí, no caso, o Crefito 10 estava envolvido nisso. Então foi muito bacana, e a partir dessa visita ao TST, a gente notou que os crefitos começaram a se interessar muito mais ainda pela questão da perícia fisioterapêutica. Então a gente começou a perceber a formação de mais câmaras técnicas, de mais comissões de perícia. E isso é muito importante. Agora a gente precisa delimitar muito bem o trabalho de uma câmara técnica. A câmara técnica ela não pode ser mais do que o prefeito, né? A câmara técnica é um braço de apoio ao prefeito. Ela tem que ser um braço de apoio, né? O apoio científico, o apoio do conhecimento, a consultoria e a assessoria, né? Ela não pode ter poder de resolutividade, assim, sem, né, que o prefeito esteja a par do que está acontecendo. E isso é um crescimento que a gente viu, né? Depois, principalmente dessa visita ao Tribunal Superior do Trabalho, a todos os ministros, a gente viu que vários crefitos se interessaram muito mais na formação das câmaras técnicas e um olhar melhor para a perícia fisioterapêutica. Eu só peço aos crefitos, isso é um pedido, isso não é uma reclamação, não é nada, é que a gente possa dar continuidade em determinadas ações, doutor. Tipo assim, a gente já conseguiu abrir várias portas que eram rigidamente fechadas. E com o trabalho em conjunto, a gente foi lá e conseguiu abrir a porta. E criamos uma situação para poder continuar o trabalho. Infelizmente, alguns trabalhos ficou parado, ficaram esquecidos. A gente foi até um determinado ponto e depois não foi mais. Ah, mas por que a associação não foi em frente, então? A associação em frente demanda muita coisa. E falando de coisas mais materiais, né? Demanda dinheiro para poder fazer as coisas. Né? Para que a gente possa ir a Brasília ou ir a qualquer outras localidades aí, a gente precisa, né, de uma condição melhor aí para passagem aérea, para transporte, para estadia, essa coisa toda. E nem sempre a associação sozinha ela tem essa condição, né? Então, outra coisa que a gente chama a atenção da importância do associativismo, né? Dos profissionais procurarem buscar as associações, né? Para que deem melhores condições. A associação trabalha, as associações trabalham. Algumas vezes, não estou vendo a associação trabalhar. A associação está trabalhando, né? Nos bastidores ali, construindo as coisas. Eu estou colocando algumas coisas hoje aqui, né, que talvez algumas pessoas aí não conheciam, né, da participação da história. Essa história é verdadeira e é uma história que existe, inclusive, coisas comprobatórias, que a gente pode comprovar. Ó, nós fizemos isso, ó, nós estávamos ali, olha, nós construímos essa situação aqui. Então, se a perícia fisioterapêutica trabalhista aí cresceu, teve um trabalho por trás aí. E às vezes alguém pode falar aí também, mas na minha região aqui a perícia fisioterapêutica ela não está andando. Eu penso um pouquinho também, doutor, e talvez isso aí pode magoar de uma certa forma algumas pessoas, e a tendência a intenção não é magoar, mas eu penso muito em competência, né? É necessário que exista competência do profissional para poder marcar a sua posição também. Eu cito um exemplo da ergonomia.
Lá nos anos 80, quando o fisioterapeuta começou a fazer ginástica laboral, com os alongamentozinhos lá, né, que hoje não tem mais nada a ver daquilo lá, e quando a gente enxergou que a ergonomia era a grande saída para a gente conseguir realmente resolver as coisas, quando a gente começou a discutir ergonomia, o pessoal ria da nossa cara, né? Engenheiros, arquitetos, designers, coisa toda. Quando a gente ia para um congresso da Associação Brasileira de Ergonomia, o pessoal ria da nossa cara. Eu posso dizer tranquilamente, e consigo comprovar isso também hoje para você, de todos os profissionais hoje que fazem parte da equipe de saúde e segurança do trabalho dentro das empresas, o fisioterapeuta, e especificamente o fisioterapeuta do trabalho, é o profissional mais convocado, mais chamado para poder fazer os trabalhos. Por quê? Porque a gente é bonitinho, os nossos olhos são uma gracinha, a gente adula todo mundo? Não. Competência chama. Sim. Nós mostramos que a gente sabe trabalhar e o nosso trabalho é diferenciado, como é na perícia também. Né? Isso. A perícia feita por um Eu fisioterapeuta falo isso muito para também. quem está começando. Tem que ter competência. É muito mais cheia, é muito mais detalhada, é muito mais, né, explicativa. É uma coisa muito bacana. Então, na ergonomia aconteceu isso, na perícia a mesma coisa. Então, eu acho que em alguns locais, não vou culpar só os profissionais, mas eu acho que um pouquinho também, a gente tem que pensar um pouquinho em competência. Quando eu falo em competência, não é só competência técnica. Às vezes eu sou Isso. muito competente tecnicamente, mas eu não sou competente, vamos supor, para mostrar o meu trabalho, para mostrar as Isso. minhas Você ideias, para tá me mostrar o vindo um meu monte de olhar, coisa né? aqui, Arquimedes. Isso. Porque eu fui aluna do Arquimedes na pós-graduação e eu lembro que você ensinou muito além das questões de ergonomia. Você fala muito de proatividade, né? E eu trouxe muito isso para a minha vida profissional. Então, as pessoas às vezes me perguntam, querem entrar nessa área pericial e dizem assim: ah, Rogério, eu me cadastrei no TRT, mas nunca fui chamada. Tem gente que fica um ano, eu achei que foi o máximo, não. Teve gente que já me falou que ficou 3 anos e nunca foi chamada. Eu fiz, você alguma vez foi conversar com algum juiz? Não, está Exatamente. esperando ser chamado pela lista. Não Não vai. é chamado assim, gente. Aí eu falo para todo mundo, olha, quando você quer ser perito, depois de cadastrar, a primeira coisa que você vai fazer é reunir os documentos necessários e marcar, ligar para o diretor da vara, que você vai falar com o juiz, marcar para conversar com o juiz. Né? Isso você tem que ter, como você falou, a competência técnica, você vai conversar com um especialista ali em direito, né, que é o juiz, então ele pode lhe perguntar algumas coisas, você tem que ter conhecimento, competência para falar, porque o fisioterapeuta é competente para fazer perícia, você vai ser perguntado, reunir alguns documentos, é muito importante a gente ter conhecimento de legislação, Código de Processo Civil, diretrizes do TST sobre prova pericial, as resoluções do COFITO, né, jurisprudência, o juiz quer saber sempre sobre jurisprudência. E conversar com esse juiz. Depois que Isso. você conversa, uma hora ele vai te nomear, você apresentando um laudo bem feito, esse juiz fica, como eu digo, freguês. Ele vai te nomear com frequência e seu trabalho começa a crescer assim. Agora, se ficar em casa esperando ser nomeado pela lista, como eu já falei, eu conheço gente que ficou 3 anos e nunca foi nomeado. Exatamente. Então eu posso ter muito conhecimento, mas eu tenho que mostrar que eu tenho esse conhecimento. Proatividade, Aquela história vontade que de você fazer. viu em aula lá de eu ficar, ai, um dia alguém vai me reconhecer. Não vai, né? Eu tenho que mostrar isso. E para já finalizando aqui a minha fala, né? A gente entra num assunto aqui que é muito importante, além de todo esse conhecimento, essa coisa toda, é a questão do engajamento de uma participação política do fisioterapeuta. A gente tem que Muito parar importante. com essa visãozinha fechada assim, de, olha, eu sou um técnico, eu sou fisioterapeuta, você nem vem falar de política comigo, porque eu não gosto de política e é por isso que a gente acaba perdendo um monte de coisa. Enquanto o fisioterapeuta continuar falando que não gosta de política, que não quer discutir política, que não quer falar política, a gente vai estar perdendo a situação. Ah, mas eu não vou falar sobre política porque tem gente lá que vai falar por mim. Ah, pode ter até um, dois, três lá, né? Pode ter gente dentro do sistema que fala nesse ponto também. Mas esse pessoal vai embora.
Se a gente não tiver essa conscientização, e na maioria das vezes, pessoal, a gente resolve as coisas através de política. Né? Então, conscientização é legal? É legal. Né? Você mostrar o trabalho é legal? É legal. Você mostrar que sabe fazer as coisas é legal. Mas é muito importante, vamos supor, a hora que você vai lá no Congresso Nacional, saiba articular. Ó, a gente precisa passar um negócio assim, 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 assim. Eu estou falando de Congresso, mas a gente pode pensar da nossa cidade. Né? Outra forma legal de fazer política é controle social. Eu sei que teve uma palestra aí maravilhosa aí. Maravilhoso. Eu tive um contato muito grande com o controle social, justamente quando eu estava coordenando a parte técnica do Sereste no Mato Grosso do Sul. A gente montou, fui um dos fundadores da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, que pode existir em qualquer âmbito das comissões de saúde, né, das comissões tanto municipal, como estadual, como federal. Inclusive a federal, a Abrafit faz parte hoje da CIST Nacional, né, é um dos componentes da CIST Nacional, é bom que o pessoal lembre disso aí também, e se não souber, está sabendo agora. E foi muito bacana esse meu contato com o controle social, porque a gente conseguiu fazer até lei, doutor. Mas como que vocês conseguiram fazer lei, se vocês não são deputados, se vocês não são vereadores? É muito fácil. Dentro da CIST, a gente recebia, dentro da Comissão Intersetorial, a gente recebia demandas que vinham para o Sereste, aquilo ali era resolvido ali, e aquilo ali começou a criar, nos dar parâmetros para poder criar legislação em cima daquilo ali. Então a gente criou o hábito de criar essa legislação e tivemos uma porta, eu vou falar que foi um portão aberto para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Vários deputados queriam nos ouvir. E a gente, inclusive, colocou lei, fez lei lá em relação à fisioterapia do trabalho, em relação à ginástica laboral, em relação à saúde e segurança do trabalho. Então, isso é política. Essa é a parte política. Eu preciso entender esse veio que a gente tem, essa facilidade e esse lado. Pô, a partir do momento que você não é um deputado, não é um vereador, você tem condições de criar uma lei ou de apoiar em outras leis, ou sempre que tem alguma coisa diferente dentro da Assembleia, o pessoal te chamar para poder fazer consultoria, assessoria em relação àquilo ali, para você orientar deputados estaduais, deputados federais, ó, isso aqui não é legal, ó, isso aqui é legal, né? Para citar um outro exemplo de política, de fazer política, aqui fora da perícia um pouquinho, a questão da inclusão do fisioterapeuta do trabalho na lista da NR4, né? A gente vem fazendo política faz mais de 10 anos. De que forma que a gente vem fazendo política? Participando, acompanhando a comissão tripartite. E principalmente dando um apoio e dando uma assessoria maior para a área trabalhista, né? Para o lado trabalhista da comissão tripartite. Então hoje a gente nem poderia estar falando muito disso daqui, porque é uma coisa, né, que tem que ficar mais tranquilinha aí, mas fazem pelo menos 7, 8 anos aí que a gente participa das reuniões da Frente Trabalhista da Câmara, da Comissão Tripartite. Né? Agora está um pouquinho mais devagar, mas a gente continua acompanhando. Então a gente teve a oportunidade de poder orientar várias coisas, inclusive sobre a perícia. Então a gente chama muito a atenção dos profissionais. Eu gosto muito de falar para acadêmico, o pessoal que está saindo agora. Eu dei uma palestra esses dias num seminário lá em Juiz de Fora, de forma virtual, e também falei muito sobre isso. Juiz de Fora não, Poços de Caldas, desculpa. Da importância, vamos se engajar na política, vamos participar, vamos buscar, vamos lá para a Comissão Municipal de Saúde lá do seu município. Quem insiste aí, né? Tem saúde do trabalhador aí, eu estou preparado para poder falar sobre saúde do trabalhador, nós temos direito de participar disso aí. Tá certo? Pois é. O CREFITO 7 vem tentando conscientizar, né, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em relação a isso. Inclusive a primeira live, a de 13 de outubro, foi sobre essa importância da política, né, do fisioterapeuta se engajar nisso, e ontem tivemos uma sobre controle social. Essas lives estão gravadas aqui na página do Instagram, quem não assistiu vale muito a pena. Nossa, a live de ontem foi muito interessante, aprendi muito realmente. O controle social é uma coisa maravilhosa. Quem tem contato com o controle social, né, com a parte do controle social, fica louco. Eu não tinha até o Sereste lá. Eu conhecia muito pouco do controle social. Quando eu me engajei nisso, é sensacional.
É sensacional porque você realmente tem poder de resolutividade das coisas, né? Politicamente falando, e isso que é gostoso. Então você tem um conhecimento técnico e científico, você tem uma turma trabalhando junto com você e você tem uma força política para poder chegar dentro de uma Assembleia Legislativa e falar, o negócio é assim, 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 assim. E o deputado começar a te ouvir e ver, ó, isso aqui é certo, né? E sempre o pessoal tá, né, traz as coisas para a gente, mostra as coisas para a gente. Isso foi em um estado. Você imagina todos os estados fazendo isso, doutor? Pois é, a Ou força que todas nós as teríamos. capitais, ou todas as maiores cidades aí fazendo isso daí, e a gente falando de perícia também, dentro do controle social. Então eu chamo a Pois é. atenção aí. Para quem tem essa visãozinha fechada ainda, eu não gosto de política, isso não existe mais. E a gente precisa mais disso daí, porque a Arquimedes está indo embora, né? O Gustavo acho que vai ficar mais tempo aí, que ele é mais novo aí. Marcelo, não demora Gustavo tá muito novinho. tempo para ir embora Ó, Marcelo está também. interagindo muito com a gente aqui. Política é um ato bonito, politicagem que é feio. Pois é, Marcelo. As pessoas às vezes É, têm um preconceito com a questão política, né? E uma ideia totalmente errada. Na verdade, associa a questão da politicagem. É tão importante, né? e na verdade aqui a gente está falando da política construtiva, né? Quando a gente fala aqui Isso. dessa política, do controle social principalmente, é uma coisa construtiva. A Ah, visão é construtiva, nem não é de tirar proveito. Eu vou tentar tirar proveito para quem? Para minha profissão, para minha especialidade. Se eu puder fazer isso, mas eu não vou passar por cima de nada, certo? Mas esse isso. engajamento é uma coisa que não pode faltar e é o que a gente preconiza sempre nos eventos científicos, tá? Lembrando sempre aí que os eventos científicos também foram uma grande forma da gente, né, externalizar e conscientizar mais os profissionais também do nosso trabalho, do que a gente pode fazer, né? Uhum. Mas, E sair doutora, o que eu daquele tinha para lugar de poder quem falar. reclama, né, professor? Sair do lugar de quem só reclama, né? Ah, porque o governo isso, porque o conselho isso, porque a Doutora, eu associação tenho, isso. eu tenho essa questão de reclamar, e eu tenho uma coisa para poder falar aqui também, que eu falo sempre também, e o fisioterapeuta ele precisa se conscientizar de uma coisa. O fisioterapeuta tem que parar de brigar entre ele. O fisioterapeuta tem que parar de Pois tentar é. dividir, né? Se a gente fosse um pouquinho mais unido aí, se a gente fizesse as coisas mais juntos, né? No mesmo sentido, com a mesma cabeça, visando, a gente já conseguiu muito, mas a gente teria conseguido muito mais ainda e teria muito mais facilidade. Eu falo que o fisioterapeuta hoje, em todas as especialidades, e aqui jogando para fisioterapia do trabalho, é como aquele time aí que ele consegue as coisas, um time de futebol, mas ele sofre, sofre, sofre para poder conseguir aquilo ali. Aqui em Minas Gerais o pessoal gosta, diz que o Atlético Mineiro que é desse jeito aqui, né? O Atlético consegue de vez em quando ser campeão, essas coisas, mas é através de sofrimento. E o fisioterapeuta é mais ou menos desse jeito. O dia que o fisioterapeuta passar a acreditar mais nele, isso falta para o fisioterapeuta também. O fisioterapeuta tem que acreditar mais nele. É um baita de um profissional, detém um conhecimento maravilhoso. Para quem acompanha aí, tem certeza que o pessoal do direito, essa coisa toda que está nos acompanhando aí, que tem o conhecimento com você ou com outros profissionais que trabalham como você, tem certeza absoluta do que a gente é capaz de fazer, de que forma a gente. E outra coisa, né, doutora? Resolutividade, né? É uma coisa sensacional. Eu ouvi essa palavra de novo hoje, a questão da importância da resolutividade. E o fisioterapeuta, ele tem esse feeling, ele tem esse perfil da resolutividade. Ele não fica aqui em Minas Gerais, no interior, a gente fala assim, o fisioterapeuta ele não fica tocando de roda, entendeu? Ele vai lá, é para fazer, tum, ele vai lá e faz. É direto, ó, puf, vamos fazer, resolve. Então, acho muito bacana. Marcelo está É dizendo isso. aqui, Arquimedes, o acreditar está intimamente vinculado à identificação profissional, à identidade Exatamente, profissional. concordo. Precisamos ter identidade. Isso aí. Exatamente, concordo plenamente. É o que a gente prega sempre, E identidade quando. profissional. Valorize a Isso. profissão, valorize as Pois é. especialidades. Tem gente até hoje, doutora, que ainda fica, essa questão de especialidade em fisioterapia é modinha. Quem fala isso não tem conhecimento de nada, porque especialidade dentro da fisioterapia é uma coisa, né, enraizada, consolidada e não tem volta.
Pois é. Pois é, e eu falo sempre, aí puxando para a perícia fisioterapêutica, que nós fisioterapeutas somos os melhores profissionais para fazer uma perícia de capacidade funcional e uma perícia de nexo causal. Somos os profissionais mais completos, já tem muito juiz por aí dizendo isso, alto e bom som, né? E precisamos justamente... Pois é, eu também já ouvi algumas. Eu já ouvi algumas. Segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. Eu ouço isso aqui. Vocês são diferenciados. O juiz fala abertamente. Vocês são diferenciados. Pois é. Na mesma coisa que acontece na ergonomia, né? Então, quer dizer, onde a gente entra, a gente acaba dominando. Dominando por quê? Pelos nossos belos olhos, de novo, né? Não. Competência, doutora. Essa é a palavra, competência. Competência no seu entendimento amplo. Eu posso ser muito inteligente e ser um expert, né, no conhecimento, mas se eu não conseguir externar aquilo ali e não conseguir mostrar para as outras pessoas, eu não tenho competência. Pois é. Doutor Arquimedes, é tanto assunto, mas eu acho que nossa live está chegando ao fim. Professor, eu quero dizer mais uma vez que é uma honra muito grande esse bate-papo com você. Eu sempre tenho muita gratidão pelos meus professores, mas sempre tem aquele que a gente bota, né, lá em cima, e dentro da fisioterapia do trabalho, esse professor é você, Arquimedes. Muito obrigada. Você me ensinou muito, não só a respeito de ergonomia, mas quando você fala em proatividade, na competência, em tanta coisa. Sobre gestão você ajudou muito. A live vai ficar salva, Samara. Samara foi colega de pós-graduação, aqui sua aluna também, lá de Maceió. Leonardo, professor de fisioterapia, muita gente legal aqui acompanhando. Muito obrigada pelo carinho de vocês que estão acompanhando. O doutor Gustavo, presidente do CREFITO, o doutor Marcelo, muita gente aqui. Arquimedes, mais uma vez, muito obrigada. Se você quiser fazer mais alguma consideração, fica à vontade. Eu agradeço muito, me sinto muito honrado por poder ter tido essa oportunidade de falar isso hoje, né? São coisas básicas aí que a gente fala, mas é um posicionamento sólido, um posicionamento de quem viveu as coisas, né? Isso é muito importante. O trabalho foi muito bem feito, o trabalho está sendo muito bem feito. Demanda cuidados, demanda paciência em determinado ponto, demanda uma avaliação das consequências dos atos, né, do que a gente faz agora, como que isso daí vai repercutir em cima de toda a roda, né, que a gente está dentro de uma roda. Eu preciso ver como é que isso daí repercute na roda. E eu tenho que fazer as coisas para, na maioria das vezes, isso repercutir positivamente. E que seja muito poucas vezes que seja de forma negativa ou que seja de uma forma mais impositiva, entendeu? Então, é uma grande honra estar aqui. Eu agradeço ao doutor Gustavo aí pela deferência aí do convite também, né? Parabenizo o Prefeito 7 pelo trabalho que está sendo feito, né? Um trabalho deu uma rejuvenescida, né? Deu uma respirada. A Marcela aí ajudando bastante também, a gente está vendo que está... Essa gestão nova está de parabéns, viu? Olha que eu ouço por aí muita gente reclamando dos seus conselhos, mas aqui a gente só tem elogio para o CREFITO 7. Essa gestão nova, tá? E esse trabalho que vem fazendo de aproximar do sindicato e das associações para juntos a gente poder trabalhar, isso é essencial. Fizeram uma aquisição maravilhosa para a Câmara Técnica da Perícia, que é a doutora Rogéria aí, espetacular, além de conhecer muito da área, é uma pessoa que questiona, que não aceita as coisas, né, de qualquer jeito, muito organizada, é uma representante nossa, né, é uma pessoa que eu particularmente tenho muita confiança e tenho muito orgulho pela evolução que ela está conseguindo aí dentro da fisioterapia. São pessoas igual a você, que a gente continua precisando aí, para a gente continuar nosso trabalho, filho. Nossa, Arquimedes, isso vindo de você é uma honra para mim, né? Vindo de um professor, olha que responsabilidade hoje dividir esse espaço com um professor. Eu agradeço muito ao CREFITO 7 por esse espaço, essa oportunidade dessa conversa. E daria para entrar à noite aqui, né? Conversando. Pois é, mas a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença, a presença de todos vocês que estiveram acompanhando até o final. Muito obrigada. Espero ver vocês sempre nas lives, nos eventos do CREFITO 7.
cooperando conosco, né? Que vem a súmula da Bahia, né, Marcelo? Exatamente, Marcelo. A gente está torcendo para isso daí. Tá bom, obrigada. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Um bom final de semana.